Bom, vamos entrar agora nas cores estruturais. Quando a gente fala de cor estrutural, é porque parte dessa luz é refletida, ou seja, volta para o ambiente, certo? Quando a gente chama de cor estrutural, é porque a luz está interagindo com estruturas físicas microscópicas daquele tecido, daquela superfície. Tá mostrando aqui uma pena de um pavão, então essa pena desse pavão depende da interação física de estruturas microscópicas dessa pena com a luz. Tá? E essas cores estruturais dependem de um fenômeno de interação da luz com a matéria que é chamada de dispersão da luz, ou às vezes também em português espalhamento da luz. Em inglês é chamado de light scattering. Esse fenômeno de dispersão da luz é complexo, mas é importante a gente entender pelo menos o básico desse fenômeno. Tá? Outros fenômenos visuais que a gente observa, por exemplo, um nevoeiro, ou a turbidez da água, ou até a transparência de um vidro, a refração, a reflexão, na verdade todos eles são fenômenos de dispersão da luz, ou de espalhamento da luz. Tá? Na verdade, são todos casos específicos desse mesmo fenômeno de dispersão da luz com a matéria. Bom, pensando na interação da luz com uma molécula, com um átomo, ou com uma molécula, ou com uma partícula, na verdade, melhor do que molécula, com uma partícula, claro que em todos os casos essa luz vai interagir com várias partículas, mas para tentar simplificar a coisa, vamos pensar na interação da luz com uma partícula. Para a gente aqui na biologia, tem duas propriedades que nos interessam principalmente. É a eficiência de dispersão dessa partícula, ou seja, quão bem ela dispersa a luz, e para onde que essa luz é dispersa. Tá? Então, ela pode ser dispersa para todas as direções, ela pode ser dispersa preferencialmente em certas direções. Nesse caso aqui, preferencialmente para frente, por exemplo. Imagina que essa onda está chegando aqui, essa luz é dispersa preferencialmente para frente. Tá? Bom, é isso. Bom, e essa eficiência de dispersão, ela vai depender principalmente, pensando numa molécula sozinha, do tamanho dessa partícula. Então, partículas muito pequenas são muito ineficientes para dispersar a luz, enquanto partículas muito grandes são eficientes para dispersar a luz. Além disso, depende também do índice de refração. Do índice de refração dessa partícula em relação ao meio que ele está. Então, quanto maior a diferença dessa partícula em relação ao meio, maior a dispersão. Tá? E essas características também vão afetar a direção dessa dispersão, tá? Se ela vai ser em todas as direções ou se vai ser mais para frente, por exemplo, do que em todas as direções. A forma dessa partícula também pode afetar tanto a eficiência de dispersão quanto a direção da dispersão, mas geralmente em menor grau, geralmente menos importante, e às vezes você pode ignorar a forma dessa partícula e prestar atenção só no tamanho e no índice de refração. Bom, para partículas muito pequenininhas, e aí o que vale é sempre a relação, ou seja, quando o tamanho da partícula é menor do que 1/10 do comprimento de onda, então se a gente pegar um comprimento de onda de 300 nanômetros, se essa partícula tem 30 nanômetros, o que vai acontecer é que
a eficiência de dispersão vai ser proporcional ao tamanho da partícula, tá? Então, quanto maior o tamanho relativo dessa partícula, maior a eficiência de dispersão. E a direção, essa partícula vai tender a dispersar essa luz em todas as direções de maneira mais ou menos igual. Agora, essa dispersão é muito pouco eficiente, ou seja, muito pouca luz é dispersa por essa partícula. Da luz que chega a uma proporção muito pequenininha vai ser dispersa, tá? Esse fenômeno de partículas pequenas dispersando a luz é responsável pelo azul do céu, tá? Então, as moléculas que estão no céu, as partículas que estão no céu, são muito pequenas e elas são distantes entre si, então tem pouca interação entre diferentes partículas, a dispersão da luz por diferentes partículas. Só que, como a eficiência de dispersão depende dessa relação de tamanho entre partícula e comprimento de onda, significa que existe uma eficiência de dispersão maior para os comprimentos de onda menores da luz, que são os azuis, o ultravioleta. Tá? Então, tem mais dispersão do céu para o ultravioleta e para o azul do que tem para o que a gente enxerga como amarelo e vermelho. E por isso a gente enxerga esse céu como azul. Isso tem um outro fenômeno importante, que embora a eficiência de dispersão seja muito baixa, como o céu é muito grande, na verdade, do ultravioleta que chega para a gente aqui na Terra, tem uma contribuição grande do céu. Então, o céu contribui bastante por causa dessa dispersão com a quantidade ultravioleta que vai chegar na Terra por causa do tamanho do céu, apesar da eficiência de dispersão ser muito pequenininha. Faltou o desenho aqui, mas para partículas muito grandes, que são mais de 100 vezes o comprimento de onda da luz, a eficiência de dispersão é sempre 2, ou seja, remove a luz num raio que seria equivalente a 2 vezes a seção transversal da partícula. Tá? E essa dispersão é preferencialmente sempre para frente e não para outras direções. Agora, para partículas que têm entre 1/10 e 100 vezes o tamanho da luz, o fenômeno de dispersão já é mais difícil de ser estimado, tá? E é mais complexo de prever o que vai acontecer. Agora, vai continuar dependendo do tamanho da partícula e vai continuar dependendo do índice de refração, ou seja, quanto maior o índice de refração, na verdade, quanto maior a diferença entre a refração da partícula e do meio, maior a quantidade de dispersão. Tá? Essa eficiência de dispersão vai ser maior. É o que está mostrando aqui. Então, aqui é a eficiência de dispersão no eixo Y e aqui o raio da partícula em micrômetros, tá? Então, o comprimento de onda da luz visível tá mais ou menos aqui assim, certo? Então, quanto maior esse comprimento, o raio da partícula, maior a eficiência de dispersão. E também, quanto maior a relação entre o índice de refração da partícula e do meio, que é esse M aqui, também maior a eficiência de dispersão. Tá? Isso como regra geral. Mas a forma da partícula, nesse caso, também passa a ser importante. Bom, agora, a dispersão, ela obviamente acontece em um conjunto de partículas, né? É muito raro as partículas estarem tão isoladas que você pode analisá-las simplesmente de forma separada, tá? Então, no caso do céu, como essas partículas estão muito separadas, você pode realmente, de maneira geral, analisar isso como se fossem partículas isoladas. Mas na maior parte dos casos, essas partículas estão próximas. Tão próximas que a luz dispersada por uma interage com a luz dispersada por outra. Tá? Tem um exemplo curioso, que é interessante, de, por exemplo, quando a gente pega uma areia, né, areia aqui, essa areia está seca,
ou quando a gente molha essa areia, a gente observa essas areias com cores diferentes, né? Aqui é uma cor mais clara e aqui uma cor mais escura. Isso está relacionado justamente com esse fenômeno da relação, da proporção do índice de refração entre uma coisa e outra. O índice de refração do ar em relação ao índice de refração da areia é mais diferente do que com a água, tá? Significa que a eficiência de dispersão é um pouco maior aqui e o ângulo de dispersão é maior. Então, se você imaginar um fóton, ele vai esbarrar nessa partícula, depois vai nessa, e cada vez ele vai mudando o ângulo. E depois ele volta. E quando ele volta, é o que você vê, tá? Em média, esses fótons percorrem uma quantidade menor de partícula quando a areia está em contato com o ar do que quando está em contato com a água. Significa que aqui tem uma probabilidade maior dessa partícula, desse fóton ser absorvido. Então, quando ele é absorvido, tem menos luz refletida e a gente enxerga essa areia molhada mais escura do que enxerga a areia que está seca. Tá? Isso é resultado do fenômeno de dispersão da luz. Agora, o mais importante é que existe interferência entre as dispersões. Tá? Interferência é quando uma onda de luz interfere com a outra onda. E aí isso vai depender da fase da luz. A fase da luz é onde esses picos estão, tá? Então, as ondas podem estar, imagina duas ondas, elas podem estar em fase, ou seja, os seus picos estão no mesmo local, ou elas podem não estar em fase. Então, por exemplo, uma onda assim. Assim. Ela não está em fase com essa luz, tá? Então, ela vai ter uma interferência destrutiva quando elas não estão em fase e uma interferência construtiva, que é o caso aqui, ó. Então, em fase, essa luz interage de maneira construtiva e aqui ela vai interagir de maneira destrutiva porque essas ondas não estão em fase. Bom, vamos voltar lá para aquele site para a gente observar um pouco desse fenômeno da interferência. Bom, então aqui, ó, tem uma onda, certo? A primeira onda vermelha, ela tem esta característica, esta fase, certo? E eu vou botar outra onda exatamente com a mesma fase, exatamente em cima dela, certo? Eu posso ter uma onda com fase diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, as ondas estão em fases totalmente opostas. Quando uma está em cima, outra está embaixo. Se você olhar o campo elétrico aqui, esses vetores, né? E lembrando de vetor, né? Fazendo adição de vetor, quando os vetores estão diametralmente opostos, é um menos o outro, né? Então, o vetor resultante dessa onda que não está em fase, e é o que eu vou fazer aqui, ó, onda 1 mais onda 2, vai ser uma ausência de onda. Acabou, né? Esse campo elétrico aqui desapareceu. É como se uma onda subtraísse a outra. Agora, pelo contrário, quando elas estão exatamente em fase, e aí eu vou botar elas em fase aqui, o que você tem é que elas se somam. Então, você teria, imaginando um conjunto de ondas, um feixe luminoso mais intenso, né? A luz estaria mais intensa. Tá? E esse fenômeno da interferência das ondas é muito importante para as cores estruturais.